Então, a gente vai começar falando agora de cargas elétricas e também dos processos de eletrização. Bora? Bom, primeiramente, vamos lembrar lá da ideia de carga elétrica, né? Da onde que vem a carga elétrica? A carga elétrica vem da matéria, né? A carga elétrica é uma propriedade intrínseca da matéria, né? Intrínseca quer dizer faz parte essencial, né? Não existe matéria sem carga elétrica, né? E não existe carga elétrica sem matéria, uma coisa depende da outra. As partículas que constituem um átomo têm carga elétrica, né? Então, o elétron tem carga elétrica, né? O próton tem carga elétrica, só o nêutron que não tem, né? Mas elétrons e prótons têm carga elétrica. Existem cargas elétricas de dois tipos, né? Acho que todo mundo sabe disso, uma positiva e uma negativa. O próton, que fica lá no núcleo do átomo, tem uma carga elétrica que a gente chama de positiva, e o elétron, que fica lá na eletrosfera, mais externamente, possui uma carga elétrica que a gente chama de carga elétrica negativa, certo? Muito bem. E é interessante perceber que o valor, o módulo da carga elétrica de um próton é o mesmo módulo da carga elétrica de um elétron, que é esse valor que está aqui, ó, chamado de carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Esse valorzinho vai aparecer bastante. Esse Czinho que está aparecendo aqui é de coulombs, tá? Coulombs, ou coulomb, né? É a unidade de medida de carga elétrica. Bom, o módulo da carga do elétron é igual ao da carga do próton, mas o sinal é diferente, né? Enquanto que um próton tem carga mais E, o elétron tem carga menos E. Ok? Bom, e aí é fácil a gente entender o que é um corpo neutro, né? Um corpo neutro, ou um átomo neutro, uma molécula neutra, é aquele que basicamente tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, porque o próton tem a mesma carga do elétron, porém, se não o contrário, né? Então, se você pega, por exemplo, um átomo de hidrogênio, está aqui. O átomo de hidrogênio tem um próton e um elétron. Um próton tem uma carga mais E, um elétron tem uma carga menos E, na hora que você soma as duas, dá zero. Ok? Da mesma forma, um átomo de hélio, né? O hélio tem dois prótons e dois elétrons. Na hora que você soma, carga dá zero. Então, são átomos neutros. Ok? O átomo neutro é aquele que a carga total é nula, né? Na hora que você soma a carga de todos os elétrons, de todos os prótons, ela dá zero. Ok? Ou não tem carga. Bom, e o corpo eletrizado, às vezes a gente fala de corpo carregado, né? Mas esse negócio de carregado lembra outras coisas esquisitas, ruim, melhor a gente falar eletrizado mesmo, tá? Corpo eletrizado, então, é aquele que o número de elétrons é diferente do número de prótons, né? E aí ele vai ter uma carga elétrica que não é zero, ok? Se ele tiver mais elétrons do que prótons, né? Aí ele vai ser um corpo negativo, como esse aqui, ó. Vocês podem ver que tem, se você contar os negativos aqui, ó, 3, 6, 8, 9, né? E positivos tem 3, 4, 6. Então, quer dizer, ele tem mais negativos, tem mais elétrons, então ele tem a carga total negativa. E se o número de elétrons for menor, né, então quer dizer, o número de prótons é maior, evidentemente, a gente vai ter um corpo com carga positiva, né, que é o que está acontecendo aqui, ó. A gente tem aqui positivos, ó, 3, 6, 7, né? E negativos tem 2, 4, 6. Então, é um corpo com carga positiva. Bom, e como é que calcula essa carga? Eu acho que é meio intuitivo, né? Você vai somando. Mas como uma carga positiva anula uma negativa, basicamente o que interessa para a gente é o que está sobrando de elétrons ou o que está faltando de elétrons, em excesso ou carência, né? Então, só para a gente entender um pouco a lógica, digamos que um corpo tem um elétron a mais do que o número de prótons, né? Que é aquele caso, aquela figura que eu acabei de mostrar lá, 7 prótons e 6 elétrons, né? Então, quer dizer, um elétron a mais, perdão. Se ele tem um elétron a mais, então
7 elétrons e 6 prótons. Então, 6 prótons anula 6 elétrons, sobra 1 elétron, sob a carga de 1 elétron. Então, a carga desse corpo vai ser menos 1,6 vezes 10 a menos 19, que é o nosso E, menos E. Agora, se ele tiver 2 elétrons a menos, aqui é a menos, tá? Então, a carga vai ser a carga de 2 elétrons a menos, ou seja, a carga de 2 prótons a mais. Então, cada próton é 1,6, 2 prótons, 3,2 vezes 10 a menos 19, ou 2E. Ok? E aí, generalizando a coisa, né? Se um corpo tem N elétrons sobrando ou faltando, a carga elétrica dele vai ser N vezes E. Esse E é aquele númerozinho, 0,6 vezes 10 menos 19. Mais ou menos NE. Por que mais ou menos? Mais se o número de elétrons estiver faltando, tiver mais prótons, e menos se o número de elétrons estiver sobrando, certo? E a gente costuma usar a letra Q para representar a carga, tá? Pode ser Q maiúsculo, em alguns casos a gente usa Q minúsculo, mas carga elétrica a gente sempre usa Q. Bom, tem um exemplinho aqui do lado, né? Está marcado aqui o número de prótons e elétrons. Conta aí quantos prótons que tem aí, né? Quantos positivos que tem? Tem aqui 2, mais 3, 5, mais 2, 7. E negativos? Tem 2, 4, 7, 9 e 11. Então, tem 11 negativos e 7 positivos, então está sobrando 4 negativos, né? Então, a carga é 4 vezes 1,6 vezes 10 menos 19, vai dar menos 6,4 vezes 10 a menos 19. Ok? Então, genericamente, é assim que a gente determina a carga de um corpo. Pode ser feito por regra de 3, ou pode ser simplesmente multiplicado o N aqui, pode ser minúsculo, pode ser maiúsculo, sem problema. Esse N é o número de elétrons que está sobrando ou que está faltando. Ok? Que é igual a NE. Bom, antes da gente continuar o nosso estudo, eu sei que é meio que chover no molhado, principalmente para a turma aí da eletrotécnica, né? Mas é importante a gente falar o que são condutores elétricos e o que são isolantes e ver a diferença entre eles. Bom, o que é um condutor elétrico, né? Condutor é aquele corpo, aquele material, aquela substância que tem elétrons livres em seu interior. Então, a gente vê aqui, ó, os elétrons sobrando aqui, tá vendo como é que os elétrons são soltos? Tem alguns elétrons presos aqui, 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 mas tem alguns elétrons soltos na cadeia, né? Esses elétrons são soltos, então eles podem ir para onde ele quiser. Isso é característica de um condutor, tá? Quer dizer, ele permite o movimento de elétrons livres em seu interior, tá? Os elétrons se movem facilmente em seu interior. De forma que as cargas elétricas que você coloca no condutor, elas podem passar para qualquer ponto dele, pode se distribuir nele tudo. Se você pega uma bateria e liga um condutor, um fio de cobre, por exemplo, né, com uma extremidade em cada ponto, então os elétrons livres, eles vão circular por esse condutor de um polo da bateria até o outro. Ok? Porque você está usando condutor, né? Os melhores condutores que a gente tem são os metais, né? Particularmente cobre, prata, ouro, alumínio, são os melhores condutores que a gente tem, ok? Isolantes elétricos, né, ou também conhecido como dielétricos, né, é o contrário, né? A gente praticamente não tem elétron livre ou elétrons livres no interior desses corpos, tá? Então, eles não vão conduzir eletricidade, né? Eles não vão permitir o movimento de cargas no interior dele, né? Por isso que eles isolam, né? Por isso que eles são dielétricos, não elétricos. Aí a gente tem vários exemplos aí de corpos dielétricos, né? A gente tem PVC, né? Plástico, borracha, né? Tem vários exemplos aí de materiais que são isolantes elétricos.
a diferença essencial é essa, né? No condutor, as cargas podem se mover no corpo inteiro. No isolante, não. Se você coloca a carga elétrica no isolante, pode colocar, mas ela vai ficar parada onde você colocou, ok? Muito bem, agora vamos para os processos de eletrização. O que é um processo de eletrização, né? É aquele processo no qual você dá carga para um corpo, você faz com que esse corpo se torne eletrizado, né? Às vezes você parte de um corpo neutro, de dois corpos neutros, e obtém como resultado dois corpos eletrizados, ok? São esses três processos que vocês estão vendo ilustrados ali, que a gente já vai falar um pouquinho sobre cada um deles. O atrito, quando você esfrega um no outro, o contato, quando você encosta um no outro, e a indução, quando você só aproxima um do outro, sem tocar. Ok? Vamos falar de cada um deles. Mas antes da gente falar, é importante a gente conhecer um princípio muito importante que vai estar presente nesses processos, tá? É o princípio da conservação da carga elétrica, né? A gente já estudou conservação da energia, a conservação da carga também é um princípio de conservação muito importante na física. O que ela me diz? Ela me diz que num sistema isolado, a carga elétrica total de um sistema não pode mudar, ok? Então, a carga total é sempre a mesma, tá? Quando você eletriza, você vai esfregar um corpo no outro, você vai encostar um corpo no outro, eles vão trocar elétrons, né? Sempre elétrons, tá, pessoal? Nunca prótons. Por quê? Porque o elétron, ele fica lá na eletrosfera, ele está longe do núcleo. Então, a força de tração sobre ele, a força que o prende ao átomo, é bem menor do que a força que prende o próton, tá? Então, é muito mais fácil arrancar um elétron de um átomo do que arrancar um próton. Por isso que quando um corpo eletriza, é porque ele perdeu elétrons, ele ganhou elétrons. Ok? E como o número de elétrons de um sistema não tem como mudar, né? A gente não cria elétrons, nem destrói elétrons facilmente, né? Então, a carga que vem associada com eles também não tem como mudar. Ok? Por isso que a carga total de sistema isolado, ou seja, o sistema que não faz contato com outros corpos, é sempre a mesma. Muito bem, agora então, podemos falar da eletrização por atrito. Vamos esfregar um corpo no outro, né? É o que está acontecendo, ou já aconteceu aqui, né? O sujeito pegou um bastão de vidro e atritou aqui com a seda, esfregou, tá? Ele ocorre quando a gente pega dois corpos neutros e esses corpos têm naturezas distintas, ou seja, por isso que eu falei vidro e seda, porque um dos corpos tem que gostar de dar elétrons e o outro corpo tem que gostar de receber elétrons, senão não rola. Né? Por isso que tem que ser de natureza distinta. Se os dois quiserem dar, não rola. Se os dois quiserem receber, também não rola. Ok? Porque um deles vai perder elétrons, né? Aquele que gosta de dar, né? E o outro vai receber os elétrons, né? Aquele que gosta de receber. Beleza? Bom, quem perder elétrons vai ficar eletrizado positivamente, foi o que aconteceu com esse bastão de vidro aqui, e quem ganhar elétrons vai ficar com carga negativa, é o que aconteceu com essa seda aqui. Inicialmente estavam os dois neutros, mas na hora que você esfregou um no outro, eles trocaram cargas elétricas, eles trocaram elétrons, né? Os elétrons saíram do vidro, passaram para a seda, aí o vidro ficou positivo e a seda ficou negativa. Como inicialmente a carga total era nula, porque estavam os dois neutros, no final ela também é nula, por causa da conservação da carga. Então, o número de elétrons que saíram daqui, entraram aqui. Então, se aqui perdeu 5 elétrons, aqui ganhou 5 elétrons. Então, se a carga aqui é mais 5e, aqui é menos 5e. Então, os módulos das cargas são iguais. Na eletrização por atrito, os módulos das cargas serão sempre iguais. Ok? Bom, dê uma olhadinha nessa tabela aí. Essa tabela aí
é conhecida como série triboelétrica, né? O que ela mostra? Ela mostra as possibilidades de eletrização entre os corpos, né? Como é que eu sei se um corpo vai ficar positivo ou vai ficar com carga negativa? É essa tabela que vai mostrar. Ela funciona basicamente assim: os corpos que ficam tem mais para cima têm maior tendência de ficar com carga positiva, né? Perder elétrons. E o que está lá para baixo tem maior tendência de ficar negativo, tem tendência de ganhar elétrons. Então, se você pega um corpo aqui embaixo e atrita com o que está lá em cima, o que está em cima vai ficar com carga positiva, o que está embaixo vai ficar com carga negativa. E isso funciona em qualquer posição dessa sequência, tá? Então, eu posso pegar na parte de cima aqui também, ó. Se eu atritar cabelo humano com alumínio, tá? Então, o cabelo humano está mais em cima, então ele tem maior tendência de ficar positivo. Então, o cabelo humano vai ficar positivo e o alumínio vai ficar negativo, ok? Aqui embaixo também a mesma lógica, né? Se eu pego ouro, né? Vamos pegar um isolante, porque condutores não funcionam muito bem, não. Eles perdem carga muito facilmente. Se eu pegar borracha, por exemplo, tá? E vou atritar com PVC, né? Com filme de PVC, o filme de PVC está mais para baixo, então ele vai ficar negativo, e a borracha está mais para cima, ela tende a ficar positivo. Ok? É assim que funciona. Bom, vamos agora então para o segundo processo de eletrização, o processo de eletrização por contato, que funciona muito bem quando a gente tem condutores, tá? Então, só que esse aqui, diferente do atrito, você precisa de pelo menos um corpo que já tenha carga. Se a gente pega, por exemplo, o corpo B aqui, ó, ele está com carga negativa, tá vendo? E o corpo A está neutro. E eu vou encostar o corpo B no corpo A, tá? Na hora que eu encosto o corpo B no corpo A, alguns elétrons, estava sobrando um monte aqui no corpo B, alguns elétrons do corpo B vão passar para o corpo A, tá? Então, o A vai ganhar elétrons, ele fica com carga negativa, e o B ainda ficou com alguns elétrons sobrando, então ele também fica com carga negativa, ok? Então, na eletrização por contato, os dois vão ficar com carga de mesmo sinal. Na eletrização por atrito, lembra? Era um positivo e um negativo. Aqui, ou ficam os dois negativos ou os dois positivos. Ok? Então, quer dizer, se eu encostar, se eu pegar aqui agora o corpo A está positivo agora, e o corpo B está neutro, na hora que eu encostar o A no B, não são os prótons do B que vão passar, do A que vão passar para o B, não, tá, gente? Na verdade, é só elétrons que se movem, ok? Então, os elétrons, alguns elétrons do B vão ser atraídos pelos prótons que estão sobrando aqui no A e vão passar, então, aqui para o A, né? Aí o A ganhou elétrons, esses elétrons que entraram neutralizaram algumas cargas positivas, e o B perdeu elétrons, né? E como ele perdeu elétrons, então ele vai adquirir uma carga positiva. Então, vão ficar os dois positivos. Joia? Então, os dois corpos vão ficar com carga positiva. Detalhe em relação ao tamanho. Se você pega corpos de mesmo tamanho, que é o que está acontecendo aqui, e você encosta os dois, e aqui é interessante perceber que pode ser os dois carregados também, tá, gente? Funciona com um neutro e um carregado, e funciona com dois corpos carregados também. Na hora que você encosta, eles trocam carga até atingir o equilíbrio. No equilíbrio, o valor da carga dos dois é a mesma. Tá? Inclusive, tem como calcular isso, é só fazer a soma das cargas iniciais. Tá? Então, você soma a carga de A com a carga de B e divide por 2, você vai ter a carga final de cada um deles. Ok? Isso porque são, importante, de mesmo tamanho. Ok? Duas esferas de mesmo raio e tal. Agora, e se o tamanho for diferente? Aí a história é outra. Tá? Se o tamanho for diferente, a distribuição final de carga ela é proporcional ao tamanho. Tá? Então, se um corpo tem o dobro do raio do outro, ele vai adquirir o dobro da carga. Ok?
que é o caso lá daquela figura do A e do B. O raio de B é o dobro do raio de A. Então, reparem que, no caso aqui, ó, o A tem 3, ele tinha 6, carga de mais 6E, e o B não tinha nada, tá? Então, aí, encostei no outro e tal. O que aconteceu lá no final? O A ficou com uma carga de 4 e o B ficou com uma carga de 2, né? Porque o B tem metade do raio, então ele vai ter metade da carga. Mas é interessante vocês perceberem que a soma das cargas no final, 4 mais 2, é igual a 6, que era a carga inicial, certo? Muito bem. E aí, o que acontece quando você encosta um corpo na Terra? É o que a gente chama de aterramento, né? Veja, fazer um aterramento é você ligar um corpo na Terra, né? Então, aqui você tem um corpo, um metal condutor, né? Isso só funciona, ou funciona melhor com condutores. E eu ligo na Terra, esse aqui é o símbolo de aterramento. É ligar no chão mesmo, tá, gente? Ou ligar na parede, ligar o solo, ligar o planeta Terra. Você vai estar ligando na Terra, você vai estar encostando, você vai provocar um contato de um corpo com a Terra, ok? Então vai ter uma eletrização por contato entre a Terra e o corpo. Só que a Terra é muito maior do que o corpo, né? A Terra tem um raio de 6.000 quilômetros, né? Muito grande. Os corpos não vão ter esse tamanho todo. Então, como a eletrização por contato gera cargas proporcionais ao tamanho, e a Terra é muito maior, né? A carga praticamente vai para a Terra, certo? E no final da história, no final do aterramento, o corpo que você ligou na Terra vai ficar neutro. Ok? Então, assim, se você ligar um corpo negativo na Terra, os elétrons vão embora para a Terra. Os elétrons vão passar para a Terra. Se você ligar um corpo positivo na Terra, os elétrons sobem da Terra para o corpo. A Terra tem também elétrons sobrando, né? A Terra pode ser considerada um grande condutor. De qualquer forma, todo corpo aterrado fica neutro, tá? Isso é importante. Isso é importante para a gente entender agora o processo de indução eletrostática, tá? O processo de indução, que é o terceiro processo de eletrização, ele ocorre quando você aproxima um corpo eletrizado, que a gente vai chamar de indutor, que é esse carinha aqui, é o I aqui, de um outro condutor neutro, tá? Esse aqui pode até ser isolante, mas esse aqui necessariamente será um condutor, tá? O que acontece? No caso aqui, esse indutor está com carga positiva, né? Como ele está com carga positiva, esse carinha está neutro, mas ele tem elétrons. E se ele é condutor, tem elétrons livres. Então, os elétrons livres são atraídos para o lado de cá, ó. E, consequentemente, o lado de lá vai ficar positivo. Então, você provoca uma separação de cargas, né? Negativo de um lado, positivo do outro. O lado A ficou negativo, o lado B ficou positivo. Ok? Há um detalhe importante que é o seguinte. Se você levar o indutor embora agora, sem fazer mais nada, né? Esse corpo aqui volta a ficar inicialmente igual estava no início, quer dizer, as cargas vão se misturar porque ele está neutro, tá? Mas não é isso que eu quero. O que eu quero é fazer com que esse corpo adquira carga. Para isso, eu vou fazer um aterramento nele, tá? Eu vou ligar na Terra, e aí vai haver o quê? Vai haver, no caso aqui, como o corpo positivo atrai negativos, essa atração vai ocorrer até lá na Terra. Então, alguns elétrons da Terra vão subir e vão vir para esse corpo, né? Então, não são os prótons que descem, tá, gente? São os elétrons que sobem. Então, esse corpo vai ficar com excesso de carga e vai ficar com uma carga negativa. Ok? Lógico que, se eu levar o indutor embora,
com o aterramento ainda ligado, essas negativas em excesso vão para a Terra, porque todo corpo aterrado tende a ficar neutro. Mas a ideia não é essa, a ideia é justamente o contrário. Eu faço o aterramento, deixo os elétrons subirem, depois de um certo tempo eu desfaço esse aterramento, mas com o indutor aqui ainda, para que esse cara mantenha a carga. Ok? Então, ainda na presença do indutor, o aterramento é desfeito. Ok? E aí, esse corpo vai ficar com carga negativa, porque o indutor estava positivo. Então, o processo de eletrização por indução gerou cargas opostas. Ok? No caso, esse não é um sistema isolado, tá, gente? Porque ele foi ligado à Terra. Então, aqui não se aplica a conservação da carga. Bom, assim como no condutor você pode ter a indução, no isolante você pode ter um fenômeno parecido, que é a polarização. É um pouquinho diferente. Por quê? Porque, na verdade, no isolante a gente não tem elétrons livres, né? Para se mover para um lado, se mover para o outro, descer para a Terra, não tem jeito. Os elétrons estão presos lá dentro dos átomos, né? Das moléculas, olha lá o elétron lá. Em geral, principalmente em moléculas polares, a gente tem uma separação de cargas, um lado positivo, um lado negativo, ok? Formando o que a gente chama de polos, ou dipolos elétricos, tá? Negativo de um lado, positivo do outro. Normalmente, o que a gente vai perceber com esses polos, né? Que esses polos estão orientados aleatoriamente, né? Então, você tem um negativo aqui, tem um positivo aqui, o outro negativo, positivo, tá? Cada um virado para um lado, né? Então, na hora que você chegar perto desse corpo, você não vai perceber carga elétrica, porque o efeito de uma carga negativa de um lado anula a negativa do outro, ok? Agora, a polarização, quando eu chego uma carga aqui perto, e aí seria o polarizador, esse carinha aqui, ó, aí ele vai atrair os polos negativos, tá vendo? Então, agora todos os polos negativos estão alinhados para o mesmo lado aqui, tá vendo? E os polos positivos, consequentemente, alinhados para o outro. Então, aí você vai perceber uma carga negativa do lado A e uma carga positiva do lado B. Então, a gente percebe uma separação de cargas aqui, polarizadas, na verdade. A carga ela não saiu de dentro da molécula, né? Mas a molécula meio que virou para o lado que interessava a ela, né? Então, as cargas negativas forçaram a molécula a virar para o lado das positivas. Isso aqui desse processo aqui, tá? Inclusive, isso vai provocar uma atração entre esses corpos. Ok? Então, a gente vai ter essa separação de cargas aqui que a gente consegue observar externamente. Certo?